Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Geraldo. O Geraldo ele é administrador hospitalar da Sanity Consultoria. Geraldo, eu gostaria que, por favor, você nos explicasse como é a vida de um administrador hospitalar. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, a atenção de vocês em convidar a gente para mais uma conversa. Eu me formei em administração hospitalar pelo São Camilo, em São Paulo. Depois eu fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, com o objetivo de administrar hospitais e clínicas médicas. Até 1993, eu administrava instituições privadas e santas casas, individualmente. Eu tinha contratos individuais. Em 1993, percebendo a dificuldade que essas instituições tinham, principalmente no que era respeito ao SUS, que havia uma tabela muito baixa de preços, o SUS sempre vinha pagando mal os hospitais, eu resolvi inovar e criar a Sanity, que é uma empresa de consultoria em administração de hospitais, e nessa inovação nós somos pioneiros em lançar planos de saúde para santas casas. Inclusive, a primeira Santa Casa que nós lançamos um plano foi a Santa Casa de São Joaquim da Barra. Bom, o objetivo disso era criar para as santas casas uma alternativa a mais de receita. Por quê? Normalmente, eles tinham grande dependência do SUS, que pagava mal, eles tinham seus convênios, como Unimed, enfim, os convênios, e tinham pacientes particulares que não era um movimento tão grande. Mas eles tinham os custos fixos dele, que era a manutenção de funcionários, medicamentos, enfim, todo aquele custo para você gerenciar um hospital. E como a tabela do SUS, volto a dizer, era muito baixa, nós procuramos criar essa alternativa. Bom, de lá para cá, nós fizemos 14 santas casas com plano de saúde nosso, ficamos com um contato muito grande com municípios, e aí veio uma segunda fase, que foi a fase da gente começar a ajudar os municípios em administrar as unidades básicas de saúde deles, UPAs, porque também, da mesma maneira, eles têm uma dificuldade muito grande de recebimento do SUS. E uma das coisas que também nós inovamos foi a questão de você ter um acolhimento diferenciado para todos os pacientes. Eu gostaria que você explicasse, porque eu vou dar um exemplo daqui do Hospital de São Manuel, ele é um hospital privado, e muitas pessoas não têm conhecimento, acham que é o SUS, só 100% o SUS. Eu gostaria que você explicasse para nós essa conexão de SUS versus hospital privado, que é o nosso caso aqui na cidade. Como que funciona a ligação entre as partes? Tá. Quando você tem um hospital privado, mas que ele é filantrópico, como é o caso das Santas Casas, ele tem que atender 65% dos pacientes SUS. Tá? Então, ele é obrigado, por lei, a atender 65% de todo o atendimento dele paciente SUS. Evidentemente que se ele só fizer isso, ele vai fechar as portas. Então, a gente abre parcerias com planos de saúde, com pacientes particulares, E, acima de tudo, uma das coisas que a gente criou também foi uma parceria com os municípios, no sentido das prefeituras ajudarem a manutenção dos pronto-socorros. Porque é importante que o município tenha participação, entenda tudo aquilo que está ocorrendo dentro do hospital e passe a ser um parceiro não só na situação financeira, de você ajudar, mas também de uma participação de transparência naquilo que a entidade está fazendo. Ou seja, existe o SUS, a ajuda da prefeitura mensal e mais o que o hospital arrecada ali com os convênios, pacientes particulares, e essa ajuda da prefeitura não é nem tanto uma ajuda, é uma participação em atendimento. Não obrigatória. Isso aí a gente tem mostrado aos prefeitos em várias cidades a importância deles apoiarem o hospital, porque a tabela do SUS, voltando e sendo repetitivo, ela é muito baixa, ela tem uma distância muito grande entre o custo que o hospital
tem para atender aquele paciente e aquilo que o SUS efetivamente paga. E como que o SUS paga? Eles pagam por paciente, por número de pacientes que passaram lá, ou se tem, por exemplo, um parto que aconteceu? Como que o hospital cobra isso do SUS? Olha, hoje toda a gestão do Ministério da Saúde é uma gestão plena, ou seja, o dinheiro vem para o município e o município repassa para os hospitais. Existe uma cota de atendimento, que os hospitais têm que respeitar essa cota, tanto de atendimento de internação hospitalar, quanto de atendimento ambulatorial. Tá? Então, tudo isso é pré-fixado. O hospital sabe qual o valor que ele vai receber, pelos atendimentos que ele vai fazer. Feito esses atendimentos, ele presta a conta para a prefeitura, e a prefeitura faz o repasse daquilo que foi gasto, em cima daquela cota, não pode ultrapassar aquela cota. Ah, então é a prefeitura que recebe e repassa. Isso, interessante, não sabia que era assim. Ou seja, então, uma cirurgia que é cobrada particularmente, também pode ser cobrada duplamente pelo SUS? Não. O SUS, ele tem a cota dele para atendimento aos pacientes SUS. Se você fizer um atendimento de convênio ou fizer um atendimento particular, o convênio paga e o paciente particular paga. Não existe duplicidade de contas. Tá? Pelo menos não deve existir, né? Tá. Então vamos se dizer que, por exemplo, eu vou usar o exemplo nosso, tá? Que é nosso hospital, ele é um hospital privado que possui o QNAI. E no QNAI, segundo o registro no site, né, onde você faz a busca, ele tem autorização para a atividade de atendimento hospitalar, porém está como exceto pronto-socorro e unidade para atendimento em urgência. Então eu gostaria de entender. Bom, com relação a essa situação do Hospital de São Manuel, a última vez que eu trabalhei com eles foi de 2012 a 2013, depois eu fiquei afastado disso. Mas eu vou te dar, no geral, todo hospital filantrópico, para ser um hospital geral, tá, automaticamente ele tem que se prontificar a funcionar 24 horas, com pronto-socorro, médicos à disposição no pronto-socorro, que é o atendimento de urgência e emergência. Então, eu não vou saber te dizer o porquê esse QNAI está mudado. Eu só vou saber te dizer como teria que funcionar e como funcionam os outros. É porque não é um problema onde a gente deve focar aqui em questão, mas entender a globalização. Né? O Hospital Geral, ele é geral exatamente por causa disso, porque ele tem que atender 24 horas, nas especialidades que ele se propõe a atender, tá? Que isso é cadastrado e credenciado junto ao SUS, e, com certeza, com ampliação em urgência e emergência, 24 horas. Tá? Porque o Hospital Geral, ele tem que ter centro cirúrgico 24 horas, ele tem que ter uma UTI 24 horas. Então, tudo isso é drenado pelo pronto-socorro, pela urgência e emergência. Tá? Dificilmente um paciente chega para internar se não for pela urgência e emergência, a não ser que for encaminhado de um consultório médico. Mas o consultório médico ele não funciona 24 horas, por isso que o hospital tem que dar essa retaguarda.